Passados 18 dias do início da greve dos bancários, você se lembra aqui da entrevista com o presidente do sindicato, os bancários e os bancos não chegaram a qualquer acordo. Está lá um braço de ferro. Na segunda-feira, os bancários vão se reunir de novo para definir os próximos passos. Sem uma manifestação dos bancos, o Comando Nacional dos Bancários enviou um ofício solicitando aí a reabertura e retomada das conversas. Olha, o Congresso discute um projeto para legalizar o lobby. Aqui está conosco o doutor Luciano Santos. Doutor Luciano, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Herói. Doutor Luciano, legalizar o lobby, o que significa? É alguma coisa ilegal? Então, hoje nós temos o lobby no Brasil, que funciona, aliás, na Lava Jato tem um lobista que está lá envolvido também. É aquele mesmo? Eu não me recordo o nome dele agora, é o que dizem que era o operador do PMDB. Ah, tá. Tá? Como funciona o lobby em outros países? Nos Estados Unidos tem o lobby regulamentado e você é aquele profissional que representa segmento, alguma empresa, interesses. Essa profissão é regulamentada, ele faz relatórios, quanto ele gasta, tudo isso é transparente. Então você sabe o que ele está fazendo e quem ele está abordando e qual é o objetivo. No Brasil, o lobby não é regulamentado. Já se tentou regulamentar o lobby. Para você ter uma ideia, tinha um projeto do senador Marco Maciel, de 1989, portanto, há quase 30 anos, tentando regulamentar. Esse projeto depois foi à Câmara e foi barrado na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje nós discutimos um projeto, tem outros projetos, mas especialmente um projeto de 2007 na Câmara que está sendo discutido. Então, nós não temos regulamentação no Brasil, temos os lobistas, e no Brasil, lobista virou um nome pejorativo. Exatamente. Né? Parece que alguém... É alguém irregular, alguma coisa que, na verdade, é uma profissão. Nos Estados Unidos, os parlamentares... Quer dizer, lá nos Estados Unidos eu posso contratar um lobista? Sim, contrata um lobista e ele vai exercer a influência que ele tem para convencer o interesse daquele grupo que ele defende. Nos Estados Unidos, inclusive, os parlamentares dizem o seguinte, que como eles não conhecem todos os assuntos, quando tem um projeto para ser discutido do qual eles não têm conhecimento, eles chamam 2 lobistas, um de cada lado, para ouvir a posição dos 2 lados e poder formar, então, o seu juízo para poder votar naquele projeto. Agora, só nos Estados Unidos ela é reconhecida ou tem outros lugares? Tem vários outros países que têm regulamentação. Você soube que no parlamento britânico, alguns parlamentares são lobistas. Sim. E ele tem que declarar que ele é lobista, sei lá, dos produtores de leite, por exemplo. Exatamente. E isso acontece aqui também, né? A diferença é que a gente não sabe quem é o lobista, como ele atua e o que ele faz, né? Como ele está abordando, o que ele está... nos Estados Unidos, por exemplo, não pode dar presentes, tem umas regras todas lá. Uma canetinha, assim, até levar, por exemplo, para um restaurante. E hoje a regra é transparência, né? As próprias empresas são obrigadas a ter o compliance, aquelas regras do que pode e o que não pode fazer. Então, o que se espera na regulamentação é que isso. Agora, parece que os lobistas não fazem lobby para regulamentação, né? Por que será? Porque deve estar bem. Interessante, né? Não é interessante regulamentar para eles. Exatamente. Então, e isso nos Estados Unidos, o lobby é regulamentado nos Estados Unidos desde 1946. 46? Fim da Segunda Guerra. Então, já tem muito tempo que está regulamentado e é uma profissão normal. É verdade que esse pessoal se reunia no lobby de um hotel, na frente do Capitólio? Tem duas possibilidades, a gente não sabe exatamente qual é. Uma é do presidente Grant, americano, de 1864, e diziam que aí ele criou essa palavra de seu lobby porque ele ficava num hotel e as pessoas vinham no lobby do hotel para abordá-lo e ele ficava lá tomando uísque, fumando charuto e as pessoas o abordavam. E tem outra versão que é da Inglaterra, que era no lobby do hotel onde se fazia a abordagem dos parlamentares. No lobby do parlamento. No parlamento mesmo, onde se fazia. Agora, quando regulamentar, eu vou ter que... Tem algum pré-requisito? Vou ter que ter faculdade, pós-graduação, mestrado? Na verdade, não tem. Não tem. Depende da regulamentação, mas teoricamente pode ser qualquer um. Qualquer um. E normalmente o que vai acontecer é que o lobista vai ser especialista naquilo que ele tem conhecimento.
né? Então, se ele é da E área... ser reconhecido por isso. Sim, sim. Não é verdade? Pelo seu notório saber. Professor Antônio saber, foi Exato. falado agora há pouco. Né? Aqui. Então, é exatamente isso. Por exemplo, se ele conhece a indústria farmacêutica, ele vai defender os interesses dessa categoria para as empresas ou para as entidades que são desse segmento. Sei. Bom, com isso ficaria mais transparente, realmente. Com certeza. Ah, E por isso a própria OAB, a OAB de São Paulo, num trabalho também com a OAB do Conselho Federal, está discutindo isso, discutindo com o ministro da Transparência e contra a corrupção. O ministro, inclusive, agora, por essa provocação da OAB, criou lá um grupo para discutir a regulamentação no governo federal, porque isso se aplica tanto no executivo, como no legislativo e até no judiciário. Porque existe... É possível fazer lobby no judiciário? Sim, porque os advogados abordam os juízes, os ministros. Quando tem um tema polêmico importante no Supremo, todo mundo visita os ministros ou procuram abordar de alguma forma. Por exemplo, uma audiência pública, o lobista poderia estar lá? Poderia estar lá e... representando, sei lá, o interesse de algum segmento, e ele seria ouvido, ele daria a versão por que seria importante regulamentar determinado projeto ou votar determinado projeto ou algum processo que estivesse no judiciário, demonstrando aí quais são as questões relevantes dessa situação. Entendo. Bom, realmente eu acho... Alguém falou, não sei quem disse, que o melhor desinfetante é a luz do sol. Sim. Não é verdade? E a regra hoje é transparência. Acho que é Brandeis que disse isso. Eu não lembro, mas tem, sim. Eu acho que é isso. As claras, onde todo mundo sabe. As claras, a gente olha, a gente fiscaliza, a gente acompanha e a gente emite o juízo de opinião em cima de coisas que a gente está vendo. Que são tangíveis, a gente consegue localizar o que está acontecendo, porque quando a coisa é obscura, aí realmente fica difícil. Só alguns se aproveitam. Exatamente. Só alguns saem bem na escuridão ou na sombra, né? Cinza. Vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho. O advogado Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral e membro do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, está aqui gentilmente conosco. Aquelas propostas, a gente está falando em coisas ficarem mais transparentes, mais claras. Aquela proposta de 10 pontos feita lá pelo Ministério Público, que avaliação você faz dela? Então, eu acho que é um caminho, ali tem pontos que são extremamente importantes, né? O Ministério Público fez um apanhado daquilo que seria interessante, por exemplo, Caixa 2, que são alguns problemas que nós enfrentamos, e apresentou um projeto de iniciativa popular. Nós fizemos a lei da ficha limpa com o projeto de iniciativa popular, lei contra a compra de votos. Eu acho que a diferença é que nós fizemos esse trabalho como sociedade civil, com entidades da sociedade civil. E o Ministério Público é um poder público, né? E fez isso de forma isolada, sozinho. E isso está agora no Congresso. Existe ainda assim uma mobilização da própria sociedade por conta disso, mas tem pontos ali no projeto que são pontos polêmicos. E aí, nessa discussão, o Congresso vai ter que caminhar. Então, já tem comissão formada, isso está sendo debatido, tem audiências públicas, mas a tramitação de projetos no Congresso tem o seu tempo, né? Claro. Então, mas eu digo, mas pelo menos levou a uma discussão, a um debate, ao envolvimento de vários setores da sociedade. Sim. Pode não provar exatamente como está, mas eu digo, pelo menos as pessoas debatem. Eu acho que é importante, nós temos pontos importantes na questão da corrupção. Por exemplo, um servidor público hoje que praticar corrupção, ele pode ser demitido, ele pode ter uma série de sanções, mas ele não vai ser punido pelo dinheiro que ele conseguiu. O enriquecimento ilícito, que precisa ser criminalizado também. Então, tem vários pontos que estão aí nesse projeto do Ministério Público que são importantes e precisam ser debatidos. Agora, eu acho esse Congresso, haja vista, a reação do próprio ministro da Casa Civil. Né? É verdade. Quando foram discutir a questão do Caixa 2, que ele disse que é tudo bem. Tudo bem, não tem problema, não pode punir, e quase que passa. Quase deram um passa-moleque nós aqui, nós mostramos isso aqui na madrugada. Então, por pouco. Então, aliás, com a anuência dos grandes partidos nacionais. Todos alguns partidos. Até que impunham a bandeira contra a corrupção. Da ética, contra a corrupção, estavam lá nessa história. Exatamente. Por pouco não passou aquilo. Então, eu acho que a gente tem no Congresso um Congresso
que tem uma certa dificuldade para discutir as questões de combate à corrupção, e o próprio executivo também não é o grande líder para discutir essas questões. Então, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade, mas a sociedade tem que pressionar para que o Congresso possa avançar nesse debate. Você pode ficar mais um pouco conosco? Sim. Ok. Bom, nós vamos fazer um intervalo e temos outras questões aí. Nós estamos em plena campanha eleitoral, né? Nós estamos aqui com o especialista em direito autoral, eleitoral, e a gente vai aproveitar para aprender mais um pouquinho. Já já a gente volta. O nosso convidado, que é o advogado, doutor Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral, gentilmente aqui conosco. Luciano, eu queria te perguntar o seguinte. Esses supostos crimes ocorreram na época em que ainda a campanha eleitoral podia ser patrocinada por empresas privadas. Na eleição que nós vamos ter no dia 2 agora, não pode. Agora, isso influi em alguma coisa ou não influi? Que avaliação você faz? olha, nós trabalhamos bastante para afastar o financiamento empresarial, inclusive participamos da ação que a OAB promoveu no Supremo, entendendo que o financiamento de empresas nas campanhas era a porta para o início da corrupção, né? E isso está demonstrado nesses escândalos, onde não era nem mais Caixa 2, já era o próprio Caixa 1. Dinheiro superfaturado de licitações que era doado diretamente nas campanhas. A lavagem de dinheiro, que é isso exatamente que está sendo mostrado. Então, o nosso entendimento é de que o financiamento com empresas, ele propicia corrupção. Então, nós trabalhamos pelo afastamento e agora nós temos o financiamento só de pessoa física. Que é que nós temos que é o que nós estamos vivendo agora. Tá. É um choque porque nós tínhamos a cultura de financiamento por empresa. E o cidadão não estava acostumado a fazer doação, porque nós é que pagamos. O principal Lógico, é isso. Claro. O que nós precisamos ou decidir, espontaneamente ou não espontaneamente, como nós vamos pagar. Claro. Porque tem pesquisa, inclusive internacional, que mostra que o investidor, porque ele não era doador, era um investidor, ele doava R$1 e recebia R$8 de volta. Caramba. É um investimento que você não acha em lugar nenhum do mundo. E quando a gente fala de doação de empresas, não são as empresas, é um grupo muito pequeno de empresas que tem uma relação com o poder público e que tem interesse nessa relação. Né? Empreiteiras, sistema financeiro. Aqueles que fornecem, compram e vendem com o governo. Isso, que tem influência com o governo para decidir contratos. Lógico. Né? Concorrência e tudo mais. Né? Vou te perguntar o seguinte, é só essa eleição agora que não vai ter financiamento de empresa? Então, o Supremo... Vai voltar ou não? Então, o Supremo decidiu afastar o financiamento empresarial por considerar inconstitucional. Só que aí ficou um vácuo porque não entrou nada no lugar. A proposta era que nós tivéssemos o financiamento público, que nós já temos em parte, que é o fundo partidário, o horário eleitoral, rádio e televisão, mas ficou só doação de pessoa física. E diminuiu muito o recurso. Então, a campanha está muito pobre e os candidatos estão reclamando. E já existe uma movimentação no próprio parlamento, Congresso, a Câmara e Senado, para assim que terminar as eleições, voltarem a discutir o assunto e tentar retomar o financiamento empresarial. Agora, e aqueles que defendem a ideia de que sem a participação das empresas, o Caixa 2 do partido é maior? Procede isso ou não? Eu considero que não. Se nós dissermos, vai aumentar o Caixa 2, aumentar como? Mais do que já aconteceu. Hoje o que acontece, e por isso você consegue ter essas informações, hoje o candidato precisa declarar até 72 horas o que ele recebeu. Antes você ia saber só 30 dias depois da eleição. Né? Então hoje você monitora, hoje tem um limite, antes não tinha um limite. Você sabe quanto o candidato a vereador ou prefeito vai gastar. Você pode olhar quanto ele está arrecadando e visualizar a campanha dele. Qualquer cidadão entrou lá no site do TRE, ele vê isso. Vê? Você entra lá, tem informação de quanto ele arrecadou e quanto ele gastou. Visualmente dá para você saber como é que está a campanha dele. E aí você olha na rua a campanha, se essa campanha estiver ostentando... Mais do que ele declarou lá? Tem Caixa 2 e aí o Ministério Público pode promover uma ação de investigação de abuso do poder econômico. Sei. Agora, realmente, uma coisa interessante que você lembrou, entre tantas outras. Assim que passar essa eleição... Eles já estão se preparando. Eles vão querer. Então, nós estamos também já nos mobilizando para fazer o nosso lobby do bem, para tentar impedir... Que eles voltem com o financiamento empresarial. Com o financiamento empresarial, como era antes, que propiciava
esse tipo de abuso. Porque né? eu acho que nós, da população, que não mexemos muito com isso, a gente não tem ideia de que já existe financiamento público. Você lembrou do fundo partidário. Esse ano acho que chegou a 900 milhões de reais. Exatamente. Ele quase triplicou. Quase triplicou. O horário que a gente mostra na televisão não é horário gratuito, é pago. É gratuito só para quem usa. Para quem mas nós pagamos. Nós pagamos porque as empresas elas deixam de pagar, as emissoras de rádio e televisão deixam de pagar imposto de renda porque fazem a compensação do horário lá que do horário eleitoral. Tá certo. Quer dizer, o cidadão paga. Paga, o cidadão é quem paga. Então, o cidadão precisa entender quanto é que ele quer pagar. Ele quer deixar no financiamento com as empresas, onde você vai ter os contratos superfaturados e você vai pagar corrupção etc. e tudo mais. Ou se a gente... E às vezes sai do caixa 2 da empresa diretamente para o caixa 2 do partido. Exatamente. É ou não? Exatamente. E tem outra questão. O candidato acaba sempre fazendo essa chantagem com as empresas. Olha, a campanha é muito cara, precisa de dinheiro. E aí fica esse círculo vicioso, né, buscando dinheiro para a campanha. Nessa campanha tem alguns problemas, tem falta de recursos, mas você vê que é uma campanha muito mais modesta, singela. Não é produto. A ver, no centro da cidade, aquelas banquinhas Exatamente. do candidato, vendendo voto. Como eu vi isso há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Exatamente. Então o candidato agora tem que ter uma boa proposta, tem que falar bem, alcançar os seus eleitores e tem que sair atrás do gastar voto, a sola de sapato. Gastar a sola de sapato, é verdade. Tem que fazer a sua campanha. Agora, eu estou meio confuso. Às vezes eu olho o horário eleitoral, eu não estou conseguindo ver os partidos lá. Então, existe uma regra, a legislação ela exige que na propaganda eleitoral, tanto do rádio como da televisão, tem que aparecer o nome do partido e o nome da coligação. É que às vezes eles colocam tão pequenininho que a pessoa não consegue enxergar. Mas é obrigatório ter. Obrigatório, pô. É obrigatório ter, exatamente porque o eleitor... Mas se eu não consigo enxergar, como é que é isso? Então, aí você tem os próprios adversários podem representar contra quem está tendo essa prática. Os cidadãos podem também ou não? O cidadão ele não tem o que nós chamamos a capacidade postulatória, ele depende do Ministério Público, mas ele pode denunciar para o Ministério Público. Sim. E o Ministério Público pode e deve fazer a representação para punir aquele candidato que não está identificando qual é o partido, qual é a sua coligação, porque o eleitor precisa saber em quem ele vai votar. O eleitor, ou não é? Exatamente. Seja o partido A, B, C, sei lá qual. O que acontece é que às vezes o candidato não quer se identificar, porque o partido está muito queimado, né? Então, melhor não colocar pequenininho para as pessoas não identificarem. Mas é obrigatório identificar de forma que a pessoa possa visualizar e saber em quem ela está votando, qual é o partido e qual é a proposta, né? Entendo. Tá bom. Muito obrigado pela participação. Nós vamos estar acompanhando e agradecendo muito a sua participação aí para que a gente possa se informar melhor. Acho que a gente tem que andar em direção à cidadania. Exatamente. Não é isso?